Oi gente, tudo bom? Eu fiz um vídeo aqui no canal há um tempo falando sobre toda a base histórica por trás do relacionamento da Mary Stuart e da Rainha Elizabeth na monarquia inglesa, retratado em várias obras como, por exemplo, no filme Duas Rainhas. É um vídeo super assistido aqui do canal, sempre tem engajamento de vocês sempre comentam, e lá nos comentários surgiu uma ideia, até agradeço muito quem sugeriu isso, para que eu fizesse um vídeo falando sobre o histórico também de outras fases ali da monarquia inglesa, para que eu colocasse em ordem cronológica também todas as obras ficcionais que retratassem essa época. Assim vai ajudar vocês a entender um pouco desse contexto e poder assistir tudo em ordem, entender mais profundamente tudo que aconteceu ali na monarquia ao longo de vários e vários anos. Então, nesse vídeo eu tô trazendo uma lista durante um certo recorte ali da história, porque não dá pra falar de tudo, então fica sendo aqui a primeira parte desse vídeo. Se você quiser a continuação, comenta aqui embaixo que eu faço a parte 2, onde tem uma lista de diversas obras que retratam diversos momentos históricos e a base histórica para você entender realmente o que aconteceu naquele período na Inglaterra. Então eu espero que você goste do vídeo, comenta aqui embaixo e vamos lá! Mas antes da gente começar a comentar um pouquinho mais sobre a monarquia inglesa e todas as obras que retratam esse assunto em ordem cronológica, com todo embasamento histórico, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Aqui no canal eu trago muito vídeo sobre cultura pop, sobre literatura, filmes, seriados, então se você gosta desses temas, esse canal é para você. Se você não for inscrito, clica nesse botãozinho inscrever-se. Também já me ajuda e dá um joinha nesse vídeo, porque esse like me ajuda muito a divulgar esse trabalho para outras pessoas, aparece na timeline de outras pessoas. É um vídeo que me deu muito trabalho, então eu acho que eu mereço seu like, por favor, me ajuda, já logo no começo, porque se você deixar pro final você vai acabar esquecendo. Aqui embaixo também tá marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá, aí a gente troca figurinha, me pergunta alguma coisa se vocês quiserem saber. E aqui na caixinha de comentários, comenta pra mim o que você tá achando de toda essa história, se você já conhecia parte dessas histórias. Tem muita coisa realmente polêmica em toda a história da monarquia inglesa. Então vamos lá. Como eu comentei, eu precisei fazer um recorte da história, afinal não dá para falar sobre tudo, o vídeo ficaria gigante, eu acho que eu não conseguiria compreender todo o período medieval, especialmente da monarquia inglesa. Então eu resolvi começar a partir do rei Eduardo III, porque eu acho que tem uma base histórica legal, tem muitas adaptações a partir dele, e terminar no começo da era Tudors, que acho que é a era mais famosa, que tem mais filmes e seriados retratando esse período, então ficaria para uma parte 2, caso vocês queiram. Então, para quem não lembra, a geração Tudor, né, a casa Tudor, é a casa onde tem a Elizabeth, tem toda aquela questão do vídeo anterior que eu fiz falando da Mary Stuart, de toda aquela geração que veio depois da Rainha Elizabeth. Então, se vocês quiserem, eu faço depois a parte 2, e nessa primeira etapa eu vou focar mais nesses períodos desses reis, como o Eduardo III e vários outros que vieram depois, a briga entre as casas principais ali, daquela geração que era Lancaster, e também a casa York, e também a questão da Guerra dos 100 Anos e todas as adaptações que foram feitas nesse período, pelo menos as mais importantes. É bom ressaltar também que eu não sou especialista na área, então o que eu gosto muito é de pesquisar, levantar informações sobre isso. Então, se você quiser se aprofundar com muito mais detalhes, eu recomendo que depois você procure outras obras, especialmente os livros que foram inspiração para várias obras como essas que eu vou citar aqui. Então tem muita obra literária que tem muito mais base histórica. Então, foi um vídeo que eu precisei de muito levantamento de informação, mas ainda assim eu vou te dar uma informação básica para você entender o contexto. Não vou me aprofundar demais, até porque eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, mas eu tenho certeza que vai te instigar a querer procurar mais coisas, querer pesquisar mais sobre o assunto, porque o assunto é realmente muito interessante. Como eu comentei, eu vou começar falando sobre o rei Eduardo III. Já para você ter uma ideia, ter um contexto geral de quem seria o Eduardo III, sabe o filme Coração Valente, de 1995, do Mel Gibson? Ele retrata a história do William Wallace, né, que era um guerreiro ali escocês, no período do rei Eduardo I. Então, ou seja, o avô do Eduardo III. Então, tudo que eu contar a partir daqui, o filme O Coração Valente mostra antes. Então, se você tiver interesse de assistir esse filme, já entendendo o contexto histórico, saiba que tudo que acontece naquele filme aconteceu antes de tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo.
O Eduardo III, ele tem uma participação especial, uma pontinha no filme Coração de Cavaleiro, que tem o Heath Ledger, foi lançado em 2001. É um filme também nessa pegada ficcional, mostra essa era medieval, as batalhas ali das justas, né, que são aquelas lutas, né, com aquela grande espada, não sei como fala, né, mas seria uma justa. E ali, em uma das apresentações, quem tá ali na plateia assistindo, o participante William, que é o personagem principal, é de fato o rei Eduardo III. É uma obra totalmente ficcional, não tem base histórica nenhuma, mas é bom para você ter um contexto de que época a gente tá falando a partir de agora no vídeo. Eu escolhi começar por essa época do Eduardo III porque a partir da geração dele muitas coisas foram acontecendo. Então, por exemplo, uma das coisas principais que aconteceram, ele teve 12 filhos e esses 12 filhos acabaram criando algum tipo de conflito, as gerações seguintes deles, e várias coisas que vêm depois disso surgiram nessa divisão ali do Eduardo III. O Eduardo III foi um dos iniciantes da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra super importante para a história da Inglaterra e começou na época dele. Inclusive tem muitos filmes, muitos materiais de adaptações que são baseados nesse período de mais de 100 anos, se não me engano durou 116 anos, mas é conhecido como Guerra dos 100 Anos. E uma das principais figuras que apareceu nesse período da Guerra dos 100 Anos não é uma figura da monarquia inglesa. Eu vou abrir um parênteses aqui para você entender um pouco melhor, que é a Joana d'Arc. Lembra dela? É uma guerreira, ela era uma camponesa, mas ela ficou muito famosa na França porque ela lutou a favor dos franceses na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra. Tanto que ela foi uma das figuras principais no finalzinho da guerra, já em outros reis, que eu vou comentar mais pra frente. Então, se você quiser conhecer um pouquinho do contexto dessa Guerra dos 100 Anos, mas mais ainda voltado para a época dos franceses, eu recomendo assistir aos filmes que retratam a Joana d'Arc, especialmente o filme de 1999, Joana d'Arc, que tem a Milla Jovovich como a protagonista. É um filme bem legal, mostra bem essa época e retrata mais ou menos o que aconteceu na Guerra dos 100 Anos, mas mais pro final. Mas para entender o porquê que começou essa Guerra dos 100 Anos, a gente vai entender um pouquinho qual é a história do Eduardo III, que é o foco desse início do nosso vídeo. O Eduardo III era filho de uma princesa da França. Então, nesses acordos que são feitos durante algumas rendições em algumas guerras, foi oferecido em casamento a filha do rei francês. Então, o Eduardo III ele era descendente da França. Então, o que aconteceu? Quando o rei da França morreu, ele reivindicou o trono. Só que as leis na época não permitiam que a mulher que fosse a primogênita, né, que fosse de fato a herdeira, não poderia assumir o trono e nem reivindicar o trono para alguém. Então, houve ali uma comissão que decidiu que o Eduardo III não seria o rei da França por direito, e sim os primos dele, os demais descendentes. Então, a partir daí, já começou aquela coisa na Inglaterra de que o rei, de fato, na França deveria ser o rei da Inglaterra, porque ele tem uma descendência, ele seria o rei por direito. Na verdade, é uma luta por terras, por poderes e tudo mais. Então, a partir daí, começou uma guerra, um grande conflito entre a Inglaterra e a França, porque a França queria defender seu território e a Inglaterra queria, porque achava que eles tinham direito do trono francês. E só que eles não imaginavam que essa guerra ia durar tanto tempo assim como durou os mais de 100 anos da Guerra dos 100 Anos. Uma outra coisa importante da época do rei Eduardo III é que por causa da descendência dele foi iniciado a Guerra das Rosas também, que também é super famosa e foi retratada em diversas outras obras, como por exemplo a série The White Queen, que eu vou falar bastante sobre ela mais pra frente. Então, toda a parte da Guerra das Rosas é retratado nessa época, que é basicamente, de uma forma resumida, a guerra entre as duas casas, que é as Lancasters e os Yorks, que são duas castas, né, duas famílias que foram criadas a partir de descendentes do Eduardo III. Para dar continuidade, o Eduardo III acabou falecendo. Quem assumiu o trono não foi o filho dele, porque o filho dele morreu um pouco antes dele, e quem assumiu foi o neto dele, que é o Ricardo II. A partir do Ricardo II foram feitas diversas adaptações sobre a vida dele e dos descendentes dele, porque William Shakespeare, aquele escritor inglês super famoso, lançou diversas peças, diversas obras, contando a história de uma forma ficcional, né, acrescentando o romance ali no meio,
do Ricardo II e de vários outros reis que vieram depois dele. Nos livros do Shakespeare, ele retrata o Ricardo II como uma pessoa que não foi um bom rei, teve vários problemas. Inclusive, uma das obras mais famosas que mostra isso é o seriado A Coroa Vazia, que está disponível na Amazon Prime, eu procurei. Tá lá 2 temporadas completas que mostram justamente esse período, dessa fase da monarquia inglesa, e é dividido por capítulos, e nos capítulos você acompanha a fase do Ricardo II e depois dos que vieram na sequência. E tudo isso com base nos livros do William Shakespeare, não necessariamente em toda a obra histórica, e realmente tudo que aconteceu na vida dessas personalidades históricas. O Ricardo II, como eu comentei, era neto do Eduardo III, ele foi coroado com poucos meses de vida, então no começo quem realmente governou a Inglaterra foram os regentes, e ali no começo, quando ele realmente assumiu o trono ainda criança, muita coisa ele era influenciado pelas demais pessoas, e uma das pessoas que tinha um grande papel ali, tanto de influência para o Ricardo II, como também na própria Inglaterra, de uma forma geral, na movimentação política que tinha ali no país, era o João Gantry, que é o tio do Ricardo II, ou seja, ele era irmão do pai dele, irmão do primogênito, né, que acabou morrendo um pouco antes. E ele já tinha essas ideias meio revolucionárias, ele queria dominar ali, reivindicar o trono, tanto que quando ele morreu, o filho dele, que era o Henrique, acabou mantendo toda essa sequência de pensamentos do pai, e o Ricardo II, para evitar que aquilo dali pudesse dar problemas para ele acabou exilando o primo, acabou tirando os direitos reais do primo, do Henrique, e ele acabou saindo do país. Só que aconteceu, ele tinha uma movimentação política tão grande, ele acabou voltando para a Inglaterra e depôs o primo dele, ou seja, ele tomou o trono para si e virou o Henrique IV. Que é o rei da Inglaterra, que governou durante um bom tempo e é uma das figuras super importantes das obras de Shakespeare. Inclusive, também é um personagem que aparece nesse seriado chamado A Coroa Vazia, que tem atualmente na Amazon Prime. Essa parte da família também é importante porque futuramente, lembra que eu comentei sobre a casa de Tudors, que é uma das casas mais famosas ali da monarquia inglesa, que eu vou citar sobre elas bem mais pra frente? Pois bem, esse João de Gantry, que é o pai do Henrique IV, que foi aquele que faleceu, que tinha uma influência sobre o Ricardo II, ele é bisavô da mãe do Henrique de Tudor, que acabou virando depois o rei na Inglaterra. Então existe uma conexão aí das antigas e que vai ter uma importante influência futuramente nessa história da monarquia também. O Henrique IV, que era o primo do Ricardo II, acabou assumindo o trono. Ele, para evitar outros tipos de revoltas, porque outras pessoas poderiam fazer a mesma coisa que ele fez, tomar o trono à força, ele acabou matando o primo dele, o Ricardo II, expondo ele na Torre de Londres para que todo mundo tivesse medo, e ali ele foi usando a influência dele para se manter no trono. Uma das coisas também que contou a favor dele foi que o Ricardo II ele não tinha filhos, então como o Henrique IV tinha vários filhos homens, aquilo também reforçava essa sequência, né, da dinastia, então por isso também foi uma grande coisa que ele teve como força para se manter no poder também, no trono, ali naquele período. Uma outra coisa é que o Henrique IV foi o primeiro a ser rei dentro da casa Lancaster. Lembra que eu comentei no começo que eu vou falar com mais cuidado sobre a Guerra das Rosas? Que era a guerra entre a casa Lancaster e a casa York, que eram os descendentes do Eduardo III que queriam o poder. Pois bem, o Eduardo IV foi o primeiro rei dessa casa, então ele tirou do poder a casa dos Plantagenetas, que era uma outra casa que governava antes. Então, a partir de então, o que estava no poder naquele momento era a casa Lancaster. Depois dele, assumiu o rei que talvez seja um dos mais famosos da monarquia inglesa, especialmente por causa dos trabalhos do William Shakespeare, que é o Henrique V. O Henrique V já foi retratado em diversos filmes, diversos trabalhos, diversas adaptações das obras do William Shakespeare, porque ele aparece não somente em uma obra, mas ele aparece citado em várias outras. Ele sempre foi considerado como um herói, até porque ele venceu batalhas super importantes contra a França durante esses 100 anos de guerra, né? Então ele foi uma figura muito imponente e foi retratado em diversos trabalhos. Eu vou sugerir para vocês entenderem um pouco do que aconteceu, especialmente numa das principais batalhas, o filme O Rei,
que foi lançado em 2019 e está disponível na Netflix. É uma obra de distribuição do canal de streaming. Tem o Timothée Chalamet como protagonista, como o Henrique V. Tem também o Robert Pattinson como um representante ali da coroa francesa. Tem a filha do Johnny Depp, eu não conhecia, é uma atriz também novata, filha do Johnny Depp, que faz uma francesa também no filme. É bem interessante e retrata parte dessa história do Henrique V. Uma das coisas que deixou, de fato, o Henrique V mais famoso foi essa batalha que eu comentei que é retratado nesse filme chamado O Rei, e também nas obras do Shakespeare, que foi a Batalha de Azincourt, onde um batalhão da Inglaterra muito menor do que o batalhão francês conseguiu vencê-los e acabou tomando ali diversas terras que eles consideravam deles ali dentro da França, e eles venceram porque os franceses acabaram invadindo um espaço que era muito lamacento. Então, como eles estavam com aquelas armaduras pesadas, os cavalos com muitas armaduras, eles acabavam não conseguindo se movimentar naquele terreno, e os ingleses acabaram com um arco, flecha, acabaram acabando com aquela equipe e venceram aquela batalha, mesmo que eles estivessem com mais da metade do número de guerrilheiros. Então o Henrique V ficou muito famoso porque ele participava das batalhas, ele ia na frente de tudo aquilo e venceu guerras super difíceis como essa, por exemplo. Depois dele vencer essa batalha, o Henrique V ganhou como uma oferta, né, do rei da França a mão em casamento da Catherine, que era a princesa ali da França, e com ela ele teve seu único filho, até porque ele morreu alguns meses depois do nascimento do filho dele, que foi o Henrique VI. O Henrique VI foi um rei problemático, tanto que as principais desavenças que aconteceram nos 30 anos seguintes foi por causa desse período dele. Inclusive na obra do Shakespeare, que mostra essa fase do Henrique VI, ele mostra o rei com um certo problema, aponta o rei como uma das principais causas da Guerra das Rosas, que, como adiantei, foi uma guerra entre os próprios primos, entre as pessoas que eram descendentes do Eduardo III, que queriam o trono, que eram a casa Lancaster e a casa York, ou seja, uma divisão da família, e eles lutavam entre si para assumir o trono. Qualquer semelhança com Game of Thrones? Não sei se é mera coincidência. O Henrique VI acabou assumindo o trono ainda criança, porque, como eu comentei, o pai dele, o Henrique V, morreu quando ele ainda era muito bebê. E ali, tudo que o pai dele conquistou naquela Guerra dos 100 Anos, naquela batalha contra os franceses, o rei Henrique VI acabou perdendo em pouco tempo depois. Então foi uma das coisas que causou um grande impacto ali na Inglaterra nesse período. Prova desses problemas que o Henrique VI estava passando é que a Guerra dos 100 Anos acabou durante ali o governo dele e com uma grande derrota da Inglaterra. Então ele acabou perdendo muita coisa que o pai dele, que era o Henrique V, que era super aclamado como um grande guerreiro, como uma pessoa que conquistou muita coisa para a Inglaterra, já tinha conquistado. E para entender melhor esse período da Guerra das Rosas, durante esses 30 anos mais ou menos, que foi essa guerra entre os primos, né, entre as pessoas que eram parentes ali da monarquia, que queriam o trono, que eram as pessoas que reivindicavam a casa Lancaster, e os Yorks, você vai entender muito melhor se você assistir o seriado The White Queen, que é um seriado da BBC, baseado numa série de livros da Philippa Gregory, que já é lançada aqui no Brasil, faz muito sucesso, é um super best-seller. A saga que conta esse período é chamada de Guerra dos Primos, justamente porque existe toda essa divergência. A obra, ela é um resumo de 3 livros, que seria A Rainha Branca, A Rainha Vermelha e A Filha do Fazedor de Reis. Depois disso, ainda teve outras continuações, como, por exemplo, a Princesa Branca, a Princesa Espanhola, acho que é isso, só que aí já entra numa outra fase que eu já não vou abordar nesse vídeo. A gente já vai começar a falar um pouco sobre a nova geração, que são os The Tudors, né, que é uma nova casta que foi criada depois dessa guerra entre essas duas casas ali na monarquia. Então é interessante que você assista esses seriados, se você quiser uma sugestão de uma obra que retrate muito bem esse período. Até porque, ao longo desses 30 anos, o rei Henrique VI foi tirado do trono pelos seus outros parentes. Então, durante esse período desses 30 anos, a gente teve vários reis, como, por exemplo, Eduardo IV, Eduardo V, Ricardo III, além do próprio Henrique VI.
Mas resumindo, a Guerra das Rosas só foi finalizada quando a casa Lancaster, que era a casa do Henrique VI, que seria o filho do Henrique V, que estava sendo tomado ali o poder dele por vários primos dele que eram da casa York, ele acabou apoiando o Henrique, que era bisneto, na verdade ele era filho da bisneta do John Gauntry, lembra que eu comentei lá no começo? Que era filho do Eduardo III. Então ele chegou ali na Inglaterra, ele tinha ao redor dele mais de 5.000 homens apoiando ele, e a casa Lancaster acabou ganhando aquele conflito, mas de fato tudo isso realmente acabou e a Guerra das Rosas foi finalizada com um acordo entre as duas casas, quando o Henrique, que foi aquele com mais de 5.000 homens, que era filho da bisneta do John Gauntry, assumiu ali o trono, ele virou o Henrique VII, e ali ele se casou com a Isabel de York, que era uma descendente da casa York. Então juntou as duas casas, a Lancaster e a York, e foi criado a casa Tudor, que era o sobrenome do Henrique VII. Então, para resolver toda aquela situação, eles unificaram as duas casas, com 2 representantes de cada uma das casas, e acabou seguindo ali aquela dinastia da monarquia. E a partir disso, a gente vai acompanhando tudo o que acontece com os Tudors em várias e várias obras que adaptaram toda aquela geração, como, por exemplo, o seriado The Tudors, o seriado Reign, o seriado A Princesa Branca, o filme Duas Rainhas, o filme A Outra Bolena, enfim, tem muita obra que veio depois dessa fase. Então, se você quiser continuar entendendo tudo o que aconteceu com a monarquia nesse período de uma forma bem resumida, então comenta aqui embaixo, pede para fazer uma segunda parte que eu faço, que para mim é a geração mais legal da monarquia inglesa, que é o início da casa Tudor. Bom, gente, foi isso. Eu tentei fazer um resumão dessa base histórica para você entender. É um período da história que, apesar de ter algumas diversas adaptações, especialmente as baseadas nas obras do Shakespeare, que retratou desde o Henrique II até o rei Henry, né, que é o rei Henrique V, e vários outros da descendência, mas também algumas outras obras que falam sobre esse período, mas de fato o que mais teve filmes e seriados retratando vem nessa próxima geração. Então, para poder falar dessa próxima geração, eu tive que fazer um retorno para tudo que veio antes, então eu espero que você tenha gostado. Se você lembrar de algumas outras situações ou ouviu as situações de uma forma diferente, comenta aqui embaixo. Eu garanto que eu pesquisei bastante para não trazer nenhuma informação errada, mas ainda assim, se tiver alguma coisa que de repente você aprendeu de uma forma diferente, comenta aqui que a gente vai trocando figurinha e nada me impede de depois no próximo vídeo eu comentar o que vocês trouxeram também, porque na história também tem muita coisa que acaba tendo duas versões, né? Então é interessante também pra gente trocar essa figurinha, comentar, discutir e ampliar conhecimentos. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo!